E aí, pessoal, bem-vindos à Literatura do Medo. Hoje eu trouxe meu livro favorito. Exatamente, meu livro favorito. Todo mundo pergunta, qual é o seu livro favorito? Então, o meu livro favorito é esse que eu vou mostrar pra vocês. Eu já li de algumas edições, tá? Mas essa edição aqui, essa é a que eu considero a melhor. Uma tradução excelente. A tradução de Paulo Bezerra. Quem conhece Paulo Bezerra já vai saber qual é o livro que eu tô falando, né? Então, é um dos poucos livros que eu li mais de 2 vezes. Eu já li algum. Normalmente eu não leio o livro mais de uma vez, né? Máximo 2 e tal. A não ser que eu estou pesquisando ele, né? Mas normalmente eu não leio mais de 2 vezes. E esse aqui eu já li algumas vezes, porque ele tem um valor muito forte para mim por causa das temáticas que ele trabalha. Ele trabalha com a mente humana, questões psicológicas, tomada de decisões, né? E o nome do livro é Crime e Castigo. Então, quem já trabalha com literatura clássica ou gosta bastante já ouviu esse nome, né? Fyodor Dostoiévski. Então, o Dostoiévski é considerado um dos maiores escritores do mundo, né? Vai ter gente que vai ler esse livro e vai achar ele confuso, vai achar desinteressante. Por quê? Porque talvez não consiga entender a essência dele, né? Porque ele não é um autor comum, ele trabalha com questões psicológicas muito fortes. Então, por exemplo, em Crime e Castigo, nós temos os Raskolnikov, eu não sei se pronuncia assim, né, porque eu não falo russo, mas enfim, ele comete um estudante tal de direito, ele acaba cometendo um crime e que ele calculou fazer aquele crime, só que no meio do crime que ele cometeu acaba acontecendo um outro crime, ele acaba cometendo um outro crime e aí ele fica com aquela sensação de culpa, né? Porque o primeiro crime que ele cometeu ele tinha planejado, mas o segundo não, né? Ele acaba tirando a vida de uma pessoa e na segunda pessoa que ele tira a vida, essa segunda pessoa não foi planejada. Eu não quero dar muito spoiler porque eu não sou a favor de spoiler, eu gosto de deixar a pessoa descobrir. Enfim, aí ele começa com aquela sensação de culpa. Só que assim, ao mesmo tempo que tu sabe que ele fez algo errado, o personagem ele é tão bom para outras pessoas e tem tantas atitudes legais em relação ao contexto que ele vive e a família que ele tem, que tu fica naquela assim, nossa, coitado, ele tirou a vida daquela pessoa, mas ele não é uma pessoa ruim. Então ele consegue fazer tu refletir sobre várias situações. Inclusive as cenas, tem umas cenas muito fortes, né? A minha namorada leu uma parte que ele tem um sonho com um cavalo. Eu lembro que ela ficou chocada com a cena, porque ele consegue descrever as cenas de uma forma tão agonizante, assim, tão trágica, que aquilo tu fica matutando aquilo na tua cabeça alguns dias. Assim, qual é o melhor livro dele? Alguns vão dizer que é Crime e Castigo, mas existe uma luta constante, porque tudo que ele escreveu é considerado excelente. Não tem tipo nada assim, isso aqui é mais ou menos. Não, é tudo excelente. Claro, tem autores que a gente lê o texto, que são famosos, são legais, mas sabe um autor que parece que tudo que ele escreveu digamos, quase que perfeito? É ele. Eu vou dizer os livros que eu trouxe uma listinha dos principais obras dele, depois eu vou colocar no link do vídeo, que foram as que eu achei mais interessante. Eu não li tudo dele, tá? Eu li bastante coisa, mas não li tudo. Então fica aí, ó. 1846, O Duplo, bacana. 1862, Recordações da Casa dos Mortos. 1864, Notas do Subterrâneo. 1866, Crime e Castigo, que é esse que eu mostrei pra vocês, que é da editora 34. 1869, O Idiota. Esse livro é muito famoso, muito famoso. 1872, Os Demônios. E 1881, Os Irmãos Karamazov. Esse livro aqui dos Irmãos Karamazov, essa aqui é a minha colinha, eu já deixo as colinhas prontas para mim não me perder. Os Irmãos Karamazov foi muito elogiado porque ele trabalha com questão de psicanálise, questão de família, tomada de decisão, medo, crime, o que é real, o que não é. Então, inclusive Dostoiévski foi elogiado pelo próprio Freud, né? Então vocês imaginam que complexo que é a leitura dele, né? E o quanto que ele pode mexer com todas as ideias de certo e errado, que é um dos aspectos que eu gosto de pensar na hora de falar de literatura, né? Eu gosto de textos que me façam refletir. Eu leio de tudo? Leio. Eu posso ler Dostoiévski, literatura russa, como eu posso ler, sei lá, um gibi do Homem-Aranha. Todos eles têm o seu valor, né? Eu gosto bastante de quadrinhos também, né? O das Tartarugas Ninja, que é o meu favorito. Então, assim, todos eles têm o seu valor. E o Dostoiévski, ele é uma dessas obras que não tem como tu não tirar alguma coisa, né? Tu vai sair chateado, às vezes, por alguma questão que vai acontecer, alguma personagem que tu não esperava que fizesse aquela atitude, mas é justamente aí que ele te pega. Ele te deixa naquela sensação de insegurança, de não saber o que vai acontecer. Então fica a dica, né?
Ó, minha edição aqui, ó, Crime e Castigo. Ela tem umas ilustrações. Essa edição aqui é linda, tá? Ela é da editora 34. Ela tem algumas ilustrações. Deixa eu mostrar alguma foto aqui pra vocês. Aí ele cria aquele clima da Rússia, aquelas imagens de pobreza e tristeza, das pessoas, né, que estão ali vagando, procurando um emprego e comida. Ele cria um clima bem angustiante, assim. Deixa eu pegar uma aqui. Uma que apareça bem no vídeo. São umas ilustrações bem legais, né? Meio abstratas. Dá pra ver ali, essa outra aqui. Olha só. Ah, um livrão. É um livrão. Eu recomendo, né? Se você fosse me perguntar quais são os 2 primeiros que eu recomendaria dele, seria Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Deixa eu ver alguma outra foto massa aqui. Tem tantas e eu não consigo achar. Aqui, ó. A do cavalinho. Olha só. Essa aqui traumatizou a minha. Enfim, tá aí a dica. Crime e Castigo, meu livro favorito. Pode ler qualquer coisa dele que é bom. Tá? Não tem nenhum texto dos Dostoiévski assim, que receba alguma crítica negativa. Tá? Então, literatura russa da época do realismo, 1821 a 1881. É isso aí. Não esquece de dar o like, seguir o canal e divulgar a página Literatura do Medo, hein? Divulga o canal lá. Valeu!